Eu sou a professora Laís. Vamos iniciar hoje mais uma aula do projeto de extensão Segunda Química. A aula de hoje é a aula de número 29, né? E o tema que nós vamos trabalhar hoje é cinética química. Na aula de hoje, nós vamos abordar a definição de cinética química, velocidade das reações, seja a velocidade média ou instantânea. Vamos também abordar a teoria das colisões, os fatores que alteram a rapidez das reações químicas, catalisadores e reações catalíticas. Então, são esses temas que nós vamos abordar aí dentro da cinética química. Então, gente, a cinética química é um conteúdo bastante importante para a gente e que está bastante ligado com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Todos nós já tivemos e temos experiências com a cinética química, né? Porque quem de nós não guardou um alimento na geladeira para diminuir a velocidade de decomposição, né, desse alimento? Ou então quem já não, por exemplo, utilizou a panela de pressão para cozinhar algo de maneira mais rápida? Se você não cozinha, de repente a sua mãe, a sua avó, né, o seu pai, alguém lá, né, utilizou a panela de pressão para preparar o alimento de forma mais rápida, né? Então, outras situações, várias situações dessas no nosso dia a dia, né, estão aí envolvendo a questão da cinética química. Quem, por exemplo, na hora lá de fazer um churrasco, ficou abanando lá o fogo, né, para acelerar aí o processo, né, de combustão, né, fornecendo mais ar para a reação, soprando, fornecendo oxigênio, né? Então, a cinética química é justamente a parte da química que envolve essas reações que fazem parte da nossa vida e que a gente precisa calcular a velocidade com que elas acontecem. Então, a gente vê o conceito, né, a definição de cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações, a velocidade com que as reações acontecem. A gente está muito acostumado com o conceito de velocidade lá para a física, né? Vou ver a velocidade do automóvel, quantos quilômetros por hora esse automóvel vai andar, né? Mas para as reações químicas também não é muito diferente. A gente vai avaliar com que velocidade os compostos químicos vão se decompor e com que velocidade eles vão se formar, né? E existem uma infinidade de exemplos, né, de reações químicas. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas. Como exemplo de velocidades de reações químicas lentas, nós temos aí a formação do diamante, que é algo que demora milhões, demora até bilhões de anos para se formar, né? Um outro exemplo de uma reação lenta, por exemplo, é a formação do petróleo. Assim como existem reações que são extremamente rápidas, como o caso de uma explosão, como o caso do funcionamento de um airbag, né? Quando acontece um acidente, que o airbag é acionado, isso acontece em frações de segundo. Então, é uma reação química muito rápida. Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a velocidade com que essas reações acontecem. E aí, já como a gente falou tanto sobre velocidade das reações, é interessante a gente analisar os detalhes, né, de uma reação. Então, a reação química, ela acontece entre reagentes e produtos, né? Numa reação química, os reagentes são consumidos, né? Eles sofrem a decomposição e os produtos são formados a partir, né, desses reagentes, os produtos
então são produzidos, são formados. E aí nós temos um gráfico, né, para a gente analisar um pouco sobre o que acontece numa reação química. E aí no gráfico você pode observar, né, que no gráfico nós temos aqui um eixo com a concentração em mol por litro e um outro eixo com o tempo, né? E a gente pode perceber algumas curvas que mostram os produtos e o reagente. O reagente, numa reação química, ó, ele começa com uma concentração alta e no decorrer do tempo ele vai diminuindo. Já no caso dos produtos, já é o contrário. Eles nem existem no início da reação, né, porque eles vão se formar a partir do reagente. Então, no início, a concentração dos produtos é zero, veja aí no gráfico, quando ela começa lá do zero, né? E vai aumentando com o decorrer do tempo. E aí chega um dado momento, né, em que eles se tornam constantes, né? Essas concentrações se tornam constantes ao longo do tempo. E aí a gente vai analisar tudo isso mais adiante, até a partir dos cálculos que a gente também vai fazer sobre velocidade média, né? E aí, gente, a gente precisa calcular a velocidade média com que essas reações acontecem. E a velocidade média, ela pode ser medida em função de qualquer reagente ou produto da nossa reação. Aqui nós temos uma reação hipotética, né, onde 3 mols de A mais 1 mol de B estão reagindo e formando 2 mols de C, né? Então a gente tem uma reação hipotética onde A e B estão formando C. E aí, como é que a gente pode calcular a velocidade dessa reação a partir dessa equação aí? A gente pode calcular assim, gente, em função de cada uma dessas moléculas aí, tá? E aí a gente tem, por exemplo, se a gente quiser calcular a velocidade média de A, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir a variação da concentração de A, dividido pela variação do tempo, né, que é o ΔT. Se a gente quiser descobrir a velocidade média de B, como é que a gente vai fazer? A gente também vai calcular o ΔB, que é a variação da concentração molar de B dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. E se a gente quiser calcular a velocidade média de C, a gente também vai, né, calcular aí, dividir, né, o ΔC pelo ΔT. Mas presta atenção, porque aí tem o sinalzinho do módulo, tá? Por que que tem o sinal do módulo? Porque a gente não costuma utilizar uma velocidade negativa na química, tá bom? Então, a gente não vai poder colocar valores negativos. E para que isso não aconteça, então é inserido aí na fórmula um módulo, tá bom? Até mesmo porque, olha, presta atenção, você vai calcular a variação da concentração, por exemplo, do reagente. Quando inicia a reação, a concentração do reagente ela é alta, né? Mas com o passar do tempo diminui. E o cálculo da variação da concentração é a concentração final menos a inicial. E aí, quando você vai fazer a final menos a inicial, vai ser, vai dar um valor negativo. E aí é justamente por isso que a gente usa o módulo para evitar que surjam resultados negativos, tá bom? E aí, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil aí para a gente aplicar. No caso do exemplo, a gente tem aqui uma tabela, né, com valores da concentração. Essa concentração em mol por litro, né, de A, em função do tempo, né, que começa do zero e vai até o 10. Aí, olha aí a pergunta.
Com a velocidade de A, né, ele quer saber a velocidade média, né, de A, um intervalo de tempo de 0 a 8 minutos. Então, a velocidade média de A vai ser utilizada essa fórmula, né? A variação da concentração molar de A dividido pela variação do tempo. E aí ele mostrou para ti o intervalo de tempo, que é de 0 a 8 minutos. E aí, quando você vai fazer esse cálculo, então, o tempo fica mais fácil, né? É o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 8 e o tempo inicial, 0, né? E aí, quando você vai calcular a concentração, a variação da concentração, você tem que olhar para o tempo, né? Então, no tempo final, a concentração era 0,8 e no tempo inicial, que era 0, a concentração era 12,8. E aí, fazendo essa subtração, você vai ter 12 dividido por 8, lembrando que é um módulo, né? Para ficar positivo. E aí, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o resultado de 1,5 mol dividido por litro vezes minuto. Então, a velocidade média, né, de decomposição desse reagente aí é 1,5 mol por litro vezes o minuto. Preste atenção que em algumas questões você pode encontrar o litro elevado a -1, ou minuto elevado a -1, tá bom? Aí se coloca do lado de mol, né? Multiplicando pelo L a -1 e minutos a -1, para tirar debaixo da divisão aí, tá bom? Tá dando para entender, gente, aí esse exemplo? Sim, professora. Certo. E aí, ó, então vamos prosseguir. Como é que a gente faz para calcular a velocidade média de B no mesmo intervalo de tempo, né? E agora? Porque as informações que a gente tem são informações do reagente A, mas a gente não tem informações do reagente B. E agora, como é que a gente vai calcular? Como é que a gente vai fazer isso daí, né? Como fazer isso sem ter informação sobre o B? E aí que a gente vai utilizar a relação estequiométrica dos reagentes e produtos para fazer esse cálculo, uma disciplina que vocês também amam, né? Estequiometria. Então, a gente vai utilizar os coeficientes estequiométricos para a gente calcular a relação entre as velocidades. A gente pode, então, pegar a velocidade média de A e dividir pelo coeficiente dele, que é 3. A gente vai pegar a velocidade média de B e dividir pelo coeficiente dele, que não aparece, é 1. E a gente vai pegar a velocidade média de C e dividir pelo coeficiente dele, que é 2, tá bom? E aí a gente pode perceber que as velocidades com que acontecem as reações químicas, elas estão relacionadas com os coeficientes estequiométricos. Chegou o Will, tudo bem? E aí estão relacionadas com os coeficientes estequiométricos. Quanto maior for o coeficiente, mais rápida vai ser a velocidade da reação, tá bom? Porque a gente vai ter mais mols envolvidos, né? A gente vai ter mais decomposição ou formação, depende do se for reagente ou se for produto, tá bom? E aí, a gente vai relacionar para resolver essa questão a velocidade média de A com a velocidade média de B, utilizando os coeficientes estequiométricos para a gente fazer a nossa regra de 3. E aí, pegando o exemplo, né, anterior, a gente vai analisar também aí as informações. Ó. A velocidade de média de A está para 3, assim como a velocidade média de B está para dividida por 1, né? Que aí eu vou substituir, porque a gente já calculou a velocidade média de A na primeira parte do exemplo, né?
Então, a gente vai substituir aí nessa relação. E aí, quando a gente substitui a velocidade média de A pelo valor dela, que é 1,5, a gente acaba conseguindo, então, encontrar o valor da velocidade média de B, que é 0,5 mol por litro por minuto, tá bom? E assim a gente conseguiu encontrar a velocidade média de B, mesmo sem ter, né, uma tabela com as informações, mas como a gente tinha informação do A, aí a gente conseguiu descobrir também a velocidade média de B, tá? E aí vamos então para uma questão, né, gente? Vamos logo colocar isso em prática aqui numa questão, ó. Considere a equação, tá bom? 2NO2 mais 4 mols de monóxido de carbono, formando N2, mais 4 mols de dióxido de carbono, né? Aí admita que a formação do N2, que é o nitrogênio, né, tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por minuto. Então, veja bem, ele te deu a velocidade média, né, do nitrogênio. E ele quer saber, ó, a massa de gás carbônico, né, CO2, em gramas formada em 1 hora é. Poxa, professora, mas a senhora mostrou ainda há pouco aí a velocidade média e era concentração molar dividida pelo tempo. E agora já está aparecendo mol pelo tempo, mol por minuto. Também pode vir assim, dessa forma, viu, gente? Assim como também pode vir gramas por minuto, tá bom? Então, não tá errado, é assim mesmo, pode vir assim na questão para ti. E aí, que ele quer saber a massa do CO2 em gramas, formada em 1 hora, mas ele não te deu informação sobre o CO2, ele te deu a velocidade do N2. Mas a gente sabe que se a gente tiver a velocidade média de um, né, de um dos compostos presentes na equação, a gente consegue descobrir do outro também. Então, vamos lá observar a nossa equação, ó. 2 de NO2 mais 4 de CO, formando N2 mais 4 de CO2. E aí vamos novamente retirar a relação entre as velocidades médias e os coeficientes estequiométricos. Ó, a velocidade média do NO2, eu vou dividir pelo coeficiente dele, que é 2. A velocidade média do monóxido de carbono, eu vou dividir por 4. A velocidade média do N2, do nitrogênio, eu vou dividir por 1. E a velocidade média do CO2, do gás carbônico, eu vou dividir por 4, que é o coeficiente dele. Aí, com essa relação, eu separo o que eu vou utilizar, que é a velocidade média do nitrogênio e a velocidade média do gás carbônico, e que eu vou descobrir, né? Porque a do nitrogênio eu tenho. Então, substituindo aí, né, a velocidade média do nitrogênio pelo valor que foi dado na questão, a gente consegue, então, descobrir a velocidade média do gás carbônico, que é 0,20 mol por minuto. Aí a gente já descobriu a velocidade média, mas a questão não quer saber a velocidade média do gás carbônico. A questão quer saber a massa no tempo de 1 hora. Então, vamos continuar resolvendo, tá aí, ó, né? A gente descobriu a velocidade média, mas só que a questão quer saber a massa em 1 hora. Então, a gente vai continuar o cálculo aqui, ó. O gás carbônico, a gente sabe que é formado pelo carbono e pelo oxigênio. A massa atômica do carbono é 12, e como só tem um aí na nossa molécula, então a gente vai multiplicar 12 por 1. E a massa do oxigênio é 16. Como tem 2 na molécula, a gente vai multiplicar por 2. Somando esses resultados, a gente vai encontrar o valor de 44 gramas por mol. Então, quer dizer que 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. E se eu tiver
0,20 mol. Quantas gramas eu vou ter? Aí, fazendo essa continha, a gente encontra 8,8 gramas por minuto, porque esse valor de 0,20 mols é por minuto, né? Então, o que a gente encontrar vai ser por minuto. Só que a questão não quer saber por minuto, ela quer saber em 1 hora. Então, a gente vai continuar calculando aqui. 0,8 gramas é o valor produzido, formado, né, de gás carbônico em 1 minuto. Se eu tiver 60 minutos, quanto é que eu vou produzir? Eu vou produzir 528 gramas por hora. Então, voltando lá para a nossa questão, né? A massa de gás carbônico em gramas formada em 1 hora é alternativa E, 528 gramas, tá bom? Que vão ser produzidas em 1 hora, tá, gente? Agora, passando já, né? Avançando um pouquinho, a gente estudou a velocidade média, que é o que é mais cobrado, mais visto por aí, é a velocidade média. Mas é importante a gente também falar sobre a velocidade instantânea, né? A velocidade média, você já sabe, a gente calcula a variação, né? Da concentração final menos a inicial, do tempo final menos o tempo inicial. Já a velocidade instantânea é aquela velocidade que é medida num determinado instante do tempo. É o que acontece naquele momento, naquele minuto, não é um intervalo, tá bom? É o que acontece num dado instante do tempo mesmo. E aí, nada melhor do que a gente ver um exemplo para a gente entender melhor. E aí eu trouxe aqui, ó, como calcular a velocidade instantânea para a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio, né? Que é esse composto aqui, né? Esse que está aqui, né? Como é que a gente vai conseguir calcular a velocidade instantânea para essa reação aí? Vamos ver aqui. Eu trouxe um gráfico, né, para a gente analisar melhor aqui no gráfico, que relaciona a concentração, tá bom, das substâncias em mol por litro e o tempo em segundos, tá bom? E aí a pergunta é, ó, como faríamos para calcular a velocidade instantânea para o N2O5 no instante t igual a 300 segundos? E aí, gente, ó, por isso que a velocidade instantânea ela é diferente da velocidade média, porque ele não vai te pedir um intervalo de tempo, ele vai te pedir o valor num momento exato do tempo, num instante exato do tempo, né? Por isso que a velocidade é instantânea. Então, aqui ele quer saber, né, qual é a velocidade, né, instantânea para esse reagente aí, quando o tempo for 300 segundos. E aí que você vai utilizar todo o seu conhecimento matemático para resolver essa questão, que eu sei que você ama também matemática, né? Quem gosta de química também gosta de matemática. E aí você vai, o que você vai fazer aí? Você vai analisar esse gráfico, você vai acompanhar aqui, ó, no gráfico, vai marcar um ponto, né? Ah, eu nem falei para vocês, né? Mas essa curva aqui, a azul, né? Tá mostrando para gente que é o N2O5, que é o que a gente está analisando na questão, que no caso é o reagente. Mas nós também temos aí em vermelho o NO2, que é um produto, e temos assim um rosinha, né? Que é o oxigênio, que também é produto. Então a gente sabe que o produto no início da reação, a concentração é zero e depois vai subindo, como você está vendo aí. E no caso do reagente, a concentração, olha, começou lá no 200 e foi reduzindo, foi diminuindo com o passar do tempo. E aí que ele quer saber nesse instante aqui de 300. Então você vai marcar um ponto, tá bom? Você vai marcar um ponto aqui na curva do N2O5 e quando você marcar esse ponto, você vai ter que traçar uma reta que seja tangente a esse ponto,
tá bom? Você vai traçar uma reta que seja tangente a esse ponto. E quando você traçar essa reta que for tangente a esse ponto, você vai acabar formando um triângulo, como está destacado aí, tá? Como você está visualizando, está formando um triângulo. E aí, que quando você vai fazer esse cálculo, acaba que você vai ter que calcular semelhante ao cálculo da velocidade média, porque você vai procurar dois pontos próximos, né, para você fazer um cálculo. E aí, ó, quando você marca, então, o triângulo aí, você acaba verificando que a variação do tempo fica em torno de 200 a 400. E, e aí você vai utilizar essa informação para colocar na fórmula, né? Então, aí você vai utilizar tanto esse intervalo de tempo, quanto também rebatendo para cá, né, para o eixo onde está a concentração, você também vai utilizar a variação da concentração nesse intervalo aí de tempo. E aí que substituindo na fórmula, a nossa velha fórmula, né, variação da concentração e variação do tempo, você vai encontrar 149 mol por litro, aproximadamente, tá, gente? Menos 108. E para o tempo, você vai ter 400 menos 200. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar uma velocidade de 0,205 mol por litro vezes os segundos, tá bom? E aí que acaba que esse cálculo é semelhante ao cálculo da tangente de alfa, onde a concentração do nosso reagente vai ser calculada, aliás, onde a velocidade, né, do nosso reagente vai ser calculada a partir da variação da concentração do reagente num dado tempo, tá bom? E aí que, no final das contas, quando você vai calcular a velocidade instantânea, você vai precisar, então, desse recurso matemático e vai encontrar aí o valor exato, né, da velocidade. E aí, gente, prosseguindo no nosso assunto, porque são muitas informações, né? Nós também precisamos entender um pouquinho sobre a teoria das colisões, né? A gente está estudando a cinética química, que é o estudo da velocidade com que as reações químicas acontecem. E aí que dentro, né, desse conteúdo, a gente precisa entender o que é a teoria das colisões. A teoria das colisões, ela nada mais é do que a necessidade em que as moléculas têm de se chocar para que a reação aconteça. Elas precisam colidir entre si, né? Os reagentes precisam colidir, eles precisam se chocar, né? Para que surjam os produtos. Ligações precisam ser rompidas e novas ligações precisam ser formadas para que uma reação química aconteça e um produto seja originado. Isso é a teoria das colisões. Só que aí, veja bem, esse choque, essa colisão entre as moléculas não pode acontecer de qualquer forma, né? É necessário que haja uma orientação favorável, que é o que a gente vai ver aqui, ó, nessa animação, tá bom? Ó, elas colidiram aí de forma favorável, né? Não é de qualquer jeito, não é sem orientação, mas tem que ter um sentido, né, para acontecer. Já vamos ver um exemplo aqui de orientação espacial não favorável na hora do choque. Olha só o que acontece. As, os reagentes, eles se chocam, ó, mas eles não conseguem ter uma colisão efetiva, porque a orientação das moléculas não foi favorável, então não contribuiu para a formação de produto, ó. E aí a gente vê que a molécula está aí, né, colidindo uma com a outra, mas não está acontecendo a reação porque esse choque aí, essa orientação aí não foi favorável, né?
E se não foi favorável, é porque não teve uma energia mínima para fazer isso acontecer. Porque para que uma reação aconteça, é necessário uma energia mínima para fazer com que essa colisão seja favorável. Olha aí. Então, ele não teve energia, né, que a gente chama energia de ativação, né? Ele não teve uma energia para ativar esse choque, ele não teve uma energia mínima para fazer com que a reação acontecesse. Aí no slide mostra para ti, ó, energia de ativação, energia mínima, energia necessária para que o reagente forme o complexo ativado. Então, o que seria esse complexo ativado? O complexo ativado é um estado intermediário entre o reagente e entre o produto. Então, entre o momento em que há a quebra da ligação e a formação de novas ligações, existe um estado, né, nesse intervalo aí entre o reagente, a decomposição do reagente e a formação do produto, que é chamado complexo ativado. E para que, né, se forme esse complexo ativado, é necessário uma energia de ativação. E essa energia de ativação é a energia que vai fazer a reação acontecer de fato, tá bom? Então, olha aí, na nossa animação, a gente pode conseguir visualizar a formação desse complexo ativado, tá? Que é um estado intermediário, uma molécula intermediária de alta energia. Ou seja, gente, para que a gente consiga, né, um choque efetivo entre essas moléculas, para que ocorra, né, a reação, é necessário uma orientação espacial favorável e é necessário uma energia suficiente. Então, como vocês estão visualizando aí, ó, nós temos o complexo ativado, ele vai formar para ti o produto da reação, tá bom? Então, aí nós temos, ó, os reagentes, esses reagentes, de acordo com a teoria da colisão, começam a se chocar, né? Os reagentes começam a se chocar, só que esse choque não acontece de qualquer jeito, tem que ser um choque efetivo, né? E aí eles precisam ter uma orientação favorável na hora de se chocar, ao ponto que eles consigam uma energia mínima para formar essa molécula intermediária aí, que é o composto ativado, né? E aí, depois daí do complexo ativado, é que a gente vai ter, então, o nosso produto, né? Aí sim, efetivamente, a reação vai acontecer, né? E aí, gente, vamos analisar o gráfico, né, que vai relacionar a energia envolvida com o caminho da reação. Ó, nós temos aqui os reagentes, e os reagentes vão dar origem ao produto, né? E aí, entre os reagentes e os produtos, nós temos o quê? O complexo ativado, tá bom? Então, os reagentes reagem entre si, né? As moléculas começam a se chocar, recebe uma energia, tá bom? Que você tá vendo aí, ó, a energia de ativação. E com essa energia de ativação, eles formam então um complexo ativado que vai posteriormente dar origem ao produto. Lembrando que isso não vai interferir na entalpia da reação, viu? E não vai interferir nessa energia da reação. Então, a entalpia, nesse caso aqui, ó, como a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes, o ΔH é positivo e essa reação é endotérmica. Prosseguindo, então, gente, nós vamos analisar agora um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade da reação, né? Serão quaisquer fatores que puderem modificar o número de choques por unidade de tempo e a energia de ativação da reação. Então, esses fatores aí
que podem alterar a velocidade da reação, como é que eles podem alterar? Através ou mudando o número de choques por unidade de tempo, que são as colisões, né? Ou alterando a energia de ativação da reação, que é a energia mínima necessária para a reação acontecer. Então, quais são esses fatores aí que vão alterar a velocidade da reação? Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e catalisador. São esses 4 fatores que alteram a velocidade de uma reação, né? E a gente sabe muito bem disso, como lá no início da aula, né? Eu falei para vocês, a gente vai e conserva um alimento na geladeira, né? A gente vai e fica abanando o fogo. Tudo isso aí tem relação com esses fatores que alteram a velocidade das reações. Quem já não viu aquele experimento que a gente faz lá com comprimido efervescente, né? Geralmente se faz esse experimento com comprimido efervescente, pega um copo com água, 2 copos com a mesma quantidade de água, aí num copo você coloca o comprimido inteiro e no outro você coloca ele só o pozinho todo triturado, né? Aí qual dos dois que vai ser mais rápido, né, na reação? Bora ver se você está ligado aí na aula. Qual que vai ser a reação vai ser mais rápida? O copo que vai estar com o comprimido inteiro ou com o comprimido em pó? Vai estar com o comprimido inteiro. Vai ser mais rápido ou vai ser mais devagar? Sim, vai ser mais rápido. Eu acredito que o em pó seja mais rápido por causa da superfície de contato. Exatamente, é isso, viu? Isabelle, né? E Noemi e a turma toda, né? Quando a gente tritura o comprimido, a gente aumenta a superfície de contato entre os reagentes e a reação acontece mais rápido. Vocês podem até testar isso depois aí, quando forem tomar vitamina C com a família, aí faz aí 2 copos separados e aí já acompanha aí a reação, tá bom? Então, gente, nós temos aqui uma animaçãozinha para a gente tentar imaginar aqui qual seria o primeiro fator que a gente vai estudar aqui que altera a velocidade. A gente tem esses dois carinhas aqui, ó, estão aí vagando aí pelo espaço, né? Até que eles conseguiram, né, se encontrar aí, ó. Tá vendo? Olha, agora já ficou mais rápido, não foi? Acelerou aí, ó, se encontraram. Então, a gente está falando do quê? Da temperatura. A temperatura, o que que ela faz, né, em relação à velocidade? Ela aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque ela aumenta a energia cinética da reação, né? Quando você aquece alguma coisa, você aumenta a energia, o movimento das moléculas, e aí aumenta o número de choques, né? Porque aqueceu, elas começam a se chocar e, consequentemente, a velocidade vai ser, então, mais rápida, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. É igual quando a gente vai cozinhar na panela de pressão, que a temperatura lá chega a cerca de 110 graus Celsius rapidamente, entendeu? Então, a velocidade da reação é bem, bem maior. Vamos ver um outro fator que também altera a velocidade da reação. Olha aí, a animação. Essa animação não é minha, ela é da internet, viu, gente? Olha aí, tá. Hum, Concentração, né? Quando você aumenta a concentração do reagente, está até aqui, né? Os créditos aqui na apresentação. Quando você aumenta a concentração, de que forma você afeta a velocidade da reação? Você aumenta o número de moléculas no mesmo volume, com isso você aumenta o número de choques, com isso você aumenta a velocidade da reação também. Por exemplo, se você vai tomar banho numa piscina que tem bastante cloro,
você tem muito mais chance de irritar os seus olhos. Por quê? Porque você aumentou a concentração aí do cloro, tá bom? Então, o aumento da concentração também vai aumentar a velocidade da reação. Aqui vamos com uma próxima. Olha aí, sem violência, viu, gente? É só de brincadeira. Só para você analisar aí, ó. Ó, esse é daquele é bom de pontaria. Ó, superfície de contato. Foi o exemplo que a gente conversou ainda há pouco, né? Como é que a superfície de contato afeta a velocidade da reação? Ela aumenta o contato entre os reagentes, aumentando o número de choques, né? E também aumentando a velocidade. Só um minutinho. Então, aumenta o contato entre os reagentes, aumenta o número de choques, também aumenta a velocidade. Por isso que na hora da gente dissolver lá o comprimido efervescente em pó, a reação vai ser muito mais rápida do que ele inteiro. Ah, então quando eu for tomar um remédio que é dentro de uma cápsula, eu vou quebrar lá a cápsula e vou tomar ele em pó porque vai ser mais rápido. Não, gente, porque a indústria farmacêutica, ela calcula tudo. Então, ela calcula até o tempo que esse medicamento tem que levar para ele reagir dentro do teu organismo em dado momento, entendeu? Em dada região. Então, se o comprimido é em cápsula, é justamente para ele não começar a reagir desde a tua boca, né? Ele tem um local específico onde essa cápsula vai ser quebrada e vai reagir. Então, se alguém da família de vocês quiser, né, quebrar a cápsula para tomar para reagir mais rápido, não deixe fazer isso, porque também não é assim, tá bom? Que a indústria farmacêutica sabe o que faz também, tá? E aí, vamos olhar então uma questão, né, para a gente poder colocar em prática aqui sobre a questão dos fatores que alteram a velocidade da reação. Essa questão ela é antiga, mas eu coloquei porque ela trata bem do que a gente está abordando agora. Ó. Acompanhe comigo. A velocidade de uma reação pode ser medida verificando-se experimentalmente quanto de reagente ou produtos são consumidos ou gerados num determinado intervalo de tempo. Dependendo das condições experimentais, a velocidade pode ser extremamente lenta ou rápida. Reações rápidas devem ser controladas para que ocorram sob condições tais que possam trazer algum benefício prático. Já as reações muito lentas devem ser aceleradas para que a produção de uma determinada substância seja economicamente viável. Para que sejam alcançadas essas condições, é necessário compreender algumas condições que influenciam a velocidade de uma reação. E aí, a alternativa que não representa um fator que altera a velocidade de uma reação é letra A, concentração dos reagentes, letra B, número de colisões efetivas, C, superfície de contato, D, temperatura e variação de entalpia da reação. E aí, qual que vocês acham que não vai alterar a velocidade da reação? Letra B? A Noemi tá chutando aí na B. E quem mais aí? A, E? Já escutei B, E. Bom, realmente é a letra E, a variação de entalpia, tá? A concentração dos reagentes vai influenciar, a gente acabou de ver, quanto mais reagente eu tiver, maior a concentração do reagente, mais rápida vai ser a reação. E a superfície de contato também, né, vai também contribuir com a velocidade da reação, a temperatura. E todos esses três aí, concentração, superfície de contato e temperatura, como eles aumentam a velocidade da reação, eles aumentam o número de colisões, eles aumentam o choque entre as moléculas. Por isso que esse também é um fator que vai alterar a velocidade.
O único que não vai alterar é a variação de entalpia da reação, porque ela não é alterada, né, ao longo da reação. Então, o valor de entalpia ele não vai interferir na velocidade da reação, tá bom? Resposta certa, letra E. Como o tempo já está acabando, gente, eu vou pular esse exercício aqui, o 3, tá bom? Mas esse material ele vai ser, né, disponibilizado para vocês. Então, eu vou pular esse exercício para a gente não perder a última parte do conteúdo, senão não vai dar tempo. Mas vamos ver, é só essa daqui, ó. Aqui a gente tem a coluna 1 e a gente tem a coluna 2. A coluna 1 tem uma lista, né, com 4 itens, e a 2 também. A questão, ela pede para você a alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas. Então, olha, a primeira coluna diz assim: queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. O vento, né? O vento lá, ele acaba aumentando a queimada, né? Aí o 2, conservação dos alimentos no refrigerador, né? Então, qual seria aí, né? Vamos pensar. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Lembrando que a água oxigenada, ela é acelerada, né? Através de um catalisador, que a gente já vai ver lá na frente, que é a próxima parte, né, do assunto aí que nós vamos estudar. Né? Na reação da água oxigenada, a gente tem o processo de catálise, tá bom? E o 4, lascas de madeiras queimando mais rapidamente que uma tora de madeira, tá bom? E aí, procurando relacionar, né, esses itens aí, a gente tem, então, que a resposta correta é a letra A, tá bom? Ó, queimadas lastrando-se rapidamente quando está ventando, né? O 1 vai lá com a letra C de concentração. O 2, conservação dos alimentos no refrigerador, é a temperatura, né? A gente sabe que a gente usa para diminuir a temperatura, diminuir a decomposição. O 3 vai combinar com a letra B, que eu falei que é o catalisador. E o 4 vai com a letra A, que é a parte da superfície de contato, né? A reação é mais rápida nas lascas de madeira do que na tora de madeira inteira, né? E aí vamos ver a última parte, que o tempo já está terminando, né? Que fala sobre os catalisadores, gente, que também é um fator que altera a velocidade da reação. E aí nós temos aqui a animação novamente, olha só, os dois coleguinhas aqui, né, no embate, né, estão aqui no embate. E aí olha só o que acontece, gente, aqui com eles, ó, quando eles se encontram, ó, aí brigar só com a mão é uma coisa, a outra já com a espada potencializa aí a reação, né? E é isso que o catalisador faz, né? O catalisador, ele acelera a velocidade da reação. Tá destacado aí em amarelo, né? O iodeto de potássio, que é esse Ki, né? E ele aparece no começo e ele também aparece no final. O iodeto de potássio é o nosso catalisador, tá? O catalisador é aquela substância que ele se decompõe e se regenera na equação. Ele tem gente que diz assim, ele não reage. Ele reage, só que ele é regenerado, né? E aí ele, com isso, acaba tornando a reação mais rápida. Ó, substância química que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação da reação. Por que ele diminui a energia de ativação? Gente, a energia de ativação é a energia mínima necessária para uma reação acontecer, né? E aí, o catalisador diminui a energia de ativação, ou seja, ele faz com que as substâncias não precisem de muita energia para a reação acontecer, tá? Ele consegue tornar a velocidade mais rápida com pouca energia de ativação.
tá? Diferente de outras reações que é necessário bastante energia para a reação acontecer, para aumentar a velocidade da reação. E já com a presença do catalisador, ele diminui a necessidade, né, de ter tanta energia de ativação. Então, ele participa da reação, só que ele não é consumido, porque ele é regenerado, né? E uma observação importante é que as enzimas são catalisadores biológicos, né? Por exemplo, o próprio fígado, né? Ele tem também uma enzima lá que se serve como catalisador em algumas reações. Então, não esquece, gente, é muito importante. O catalisador, ele acelera a reação. Vamos ver aqui no gráfico que ele mostra a ação do catalisador na reação. Nós temos mais uma vez aqui, ó, os reagentes reagindo entre si, formando os produtos, né? E aí, ó, eles formam um complexo ativado. Para formar esse complexo ativado, eles recebem uma energia de ativação, né? E aí, que com a presença do catalisador, ó, a reação ela se torna muito mais rápida, mas não é porque ele vai reagir, ele vai ser consumido na reação. Na verdade, é porque ele vai mostrar um outro caminho que a reação pode percorrer, né? Então, tem dois caminhos, ó. Esse primeiro, que é o mais longo, né, sem o catalisador, e o de baixo aqui, essa curva de baixo, que é o mais curto, que é com o catalisador, olha aí, né? Ele diminui a energia de ativação, você vê que a energia de ativação com o catalisador, a energia necessária é bem menor, né? E aí, já sem o catalisador, a reação não catalisada ela é mais longa, ela é mais demorada do que a reação catalisada com a presença do catalisador. Você está vendo aí as duas coisas, ó. Sem o catalisador, a reação é mais demorada. E com o catalisador, a reação é mais rápida. Isso não vai interferir na entalpia, tá bom? Da reação, tá aqui a entalpia, né? A entalpia é também maior que zero, né? Porque a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente que você está vendo aqui no gráfico, tá? E aí, ó, não sofre alteração a entalpia. E aí, gente, como é que a velocidade é afetada pelo catalisador? Como quando você adiciona um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Se ele diminui a energia de ativação, o complexo ativado é menos energético, e isso aumenta, então, a velocidade da reação, tá bom? Você diminui a energia de ativação, forma um complexo ativado menos energético e aumenta a velocidade da reação. Existem dois tipos de catálise. Catálise é qualquer reação com o uso do catalisador, tá? Quando eu adiciono um catalisador na reação, eu chamo essa reação de catálise. Existem dois tipos. Existe a catálise homogênea e existe a catálise heterogênea. Qual a diferença? A catálise homogênea, ou seja, a catálise é uma reação com o catalisador. Mas essa reação com o catalisador homogênea é quando os componentes da reação e mais o catalisador estão somente em uma fase. Lembra lá do assunto do primeiro ano, né? Estão em uma fase, porque todos eles são o quê? Gasosos, né? Como todos são gasosos, eles estão apenas em uma fase. Eu destaquei aí de vermelho cloro para mostrar que é ele que é o catalisador, tá bom? Porque ele é consumido e ele é regenerado no final, né, da reação, tá? E existe também a catálise heterogênea, tá bom? No caso da catálise heterogênea, é uma reação com o catalisador, né? Só que já os componentes da reação e o catalisador formam duas ou mais fases, ou seja, eles estão em estados físicos diferentes. Como você pode observar, os reagentes e o produto estão no estado gasoso e já a platina está no estado sólido. E como é então que a platina ela vai acelerar a reação? A platina
ela funciona como um adsorvente. Mas o que é isso, adsorvente? Adsorvente é que ela tem a capacidade de reter na superfície dela as substâncias. E aí, por exemplo, esse H2 aí, ele gruda na superfície da platina, e quando ele gruda lá, ele é adsorvido, a ligação fica fraca e fica mais fácil, então, de quebrar, né? E aí, se quebrar a reação, é importante, porque tem que quebrar a ligação para poder formar novas, né? Tem que romper para se formarem novas reações. E aí, vamos dar uma olhadinha numa questão, né, que fala sobre os catalisadores, só para a gente finalizar, que o tempo já está, né, estourando aqui, vamos olhar só uma questão, né? Sobre os catalisadores, são feitas as 4 afirmações a seguir. Um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera o seu rendimento. 2. Em uma reação química, o catalisador não é consumido no caminho da reação. 3. Os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagentes em produtos. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária. 4. O catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto. E aí, as opções que apresentam informações corretas sobre os catalisadores são, então, voltando aqui, gente, para as opções, né? O catalisador atua aumentando a velocidade da reação, mas não altera o rendimento, tá certo, tá bom? Com o catalisador, a velocidade da reação é maior, né? Mas ele não vai. Então as alternativas corretas é 1 e 4, né? Vamos ver aqui. A 4 diz que o catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto. Não. Ele pode aumentar tanto no direto quanto no inverso, tá bom? E aí, então, vai analisando aí, ó. Aí tem. O que resta aí de opção? 1 e 2, é 1 e e a 2 2. e 3. Porque A eu e B. acredito que a 3 está falsa. Então só sobraria a A. Vamos ver aqui. Então. Resposta certa, letra A, né? 1 e 2. Uma reação química, o catalisador não é consumido no caminho da reação, tá bom? Aí, o erro da 3 é porque diz assim, que é uma maior energia de ativação. E quando tem o catalisador, é uma menor energia de ativação, tá bom? E aí, gente, que olha, 8h22. Acabou já o tempo da nossa aula, mas vamos só analisar, né, esse gráfico aqui rapidinho, só porque a gente não viu questão de gráfico, mas eu queria de catalisador com gráfico, né? Olha, você está vendo aqui, é uma reação de decomposição da água oxigenada, né, do peróxido de hidrogênio. E aí, ó, você está vendo aqui o reagente e o produto, que é a água, né, e o oxigênio. Então, tem duas curvas, né, a B e a A. Aí você já sabe que a B é mais rápido. Se é mais rápido, é porque tem o que aí? O catalisador. O catalisador. E na A, a gente já sabe que é mais demorado, tem mais energia de ativação e não tem catalisador. Aí, com base nisso, assinale a alternativa incorreta. A reação de decomposição do H2O2 é exotérmica. Olha aqui. Para essa reação ser exotérmica, né? Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Ó. Para ela ser exotérmica. Oi, Vou só ao banheiro aqui, eu já volto. tá bom. Ó, você tá vendo aqui, ó. A primeira diz que a reação é exotérmica. Então, olha só. Ai, meu Deus. Tá aqui. De fato, ela é exotérmica, porque aqui, ó, a energia do produto no final é menor do que a do reagente. Então, tá correta, né? A letra B. A curva A apresenta maior energia de ativação que a B. Também está correto, ó. A energia de ativação da A é maior do que a do B. Aí nós vamos, ó, tá mostrando aí, né? A energia de ativação do A, a energia de ativação do B. Dá para ver que a do A é maior. E a C, a presença de um catalisador afeta a entalpia da reação?
Não é certa, né? Entalpia é a mesma nos dois casos. Tá vendo aí, né? O ΔH. Então, por isso a resposta certa é a letra C, tá? E aí, gente, vamos encerrar por aqui.